especial para o canal 22 do Espaço de Estudos de Administração Pública Vitória Antoniazzi, com muita satisfação, hoje recebendo o vice-prefeito, prefeito, vereador, homem público de Valinhos que tem uma história com a nossa cidade, Arildo Antunes dos Santos. Prazer tê-lo com a gente, Arildo. Prazer é todo meu, eu me sinto muito em casa aqui no meio dos amigos, para contar um pouquinho da história de Valinhos, um pedacinho daquilo que nós contribuímos nessa cidade, que nos enche de orgulho pelo passado, pelo presente e, se Deus quiser, por um futuro brilhante. Conosco também o Wilson Roberto Frato, administrador de empresa, empresário. Tenho certeza que hoje também, como eu, tenho uma expectativa muito grande por esse bate-papo. Extremamente alegre, feliz, nosso querido Arildo, famoso baixinho, que muito fez por Valinhos. Arildo, que prazer falar com você aqui hoje, viu? Muito obrigado. É a história de Valinhos que nós vamos contar já já. A história política de Valinhos tem vários momentos. Foi caracterizada inicialmente pela disputa de dois grandes grupos políticos, e a gente pode até dar os nomes de Jerônimo Alves Correia e de José Espadácio. Veio o governo Vicente José Marchiori e, a partir daí, uma nova etapa na política e na forma de administrar Valinhos. Surgia o governo Cidade e Campo, exatamente nas mãos de Luiz Bisotto e de Arildo Antunes dos Santos, que está com a gente. Arildo, conta para nós não só a ideia, mas a proposta desse grupo. Bem, isso iniciou lá por volta de 69, lá na alfaiataria do Moisés Barbarini, lá na rua Antônio Carlos. Moisés sempre foi um adepto do nosso grupo, e naquela oportunidade um grupo de jovens, resolveu iniciar uma nova fase na política valiense. Eu era ligado à agricultura, minha atividade agrícola, juntamente com os produtores rurais de Valinhos, figo, uva, goiaba. Tinha um barracão chamado Barracão de Frutas, levava fruta para o Rio de Janeiro. E o Bisotto, ligado mais à parte urbana da cidade, ele era agente do INPS na época, escritório de contabilidade. Esse grupo resolveu formar uma nova mentalidade política. Como Valinhos havia uma mescla, a própria economia valiense estava dividida, uma mescla de agricultura, indústria, o comércio ainda iniciante e as áreas turísticas. Resolvemos então formar um grupo que se denominava Governo Cidade e Campo, voltado para essas atividades todas, de uma forma agregado essas forças todas, pudéssemos dar a Valinhos uma nova qualidade de vida. Mesmo porque, já desde aquela oportunidade, a gente dizia o seguinte: a colocação geográfica de Valinhos, cortado por grandes rodovias, próximo de Campinas, próximo de São Paulo, dava oportunidade para que Valinhos tivesse uma administração, nos seus 112 km² de extensão territorial, uma administração voltada absolutamente para a qualidade de vida. Para se proporcionar essa qualidade de vida, evidentemente que nós tínhamos que partir da raiz. Qual era a raiz? Todas essas atividades agregadas, formando força, para que a cidade tivesse uma administração exatamente dentro das condições que poderiam proporcionar àqueles que gostassem de Valinhos, que já viviam aqui, e àqueles que para cá viessem. E aí, evidentemente, começou uma nova história, que a partir de 70, com a eleição minha como vice-prefeito e do Luiz Bisotto como prefeito, nós iniciamos a aplicar essa mentalidade governo, cidade e campo. Wilson Frato, tenho certeza que você também tem muito dentro dessa história, tendo convivido com Arildo, com o próprio Bisotto, e percebeu que realmente houve uma coragem de se atacar problemas que Valinhos já tinha na época e que eram muito importantes. O que você lembra, o que você gostaria de saber do Arildo nessa parte? Mas lembro muito. Eu era muito garoto, mas eu, como sempre gostei de política e vivi aqui no centro da cidade, sempre convivendo dentro aí do Clube Atlético Valiense, com o Mário Juliato, né? Até, Dunga, uma coisa que eu não sei se o Arildo vai lembrar, quando se definiu na rua Regente Feijó, naquela garagem do Nilo Tordim, o Arildo deve lembrar bem, eu estava presente, eu lembro muito bem, estava lá o Moisés Barbarini, eu fui levado pelo Mário Juliato, e ali se definiu de forma oficial o nome
se governo, cidade e campo. É lógico, isso já vinha se conversando, né? Mas foi ali que se definiu. E o que é mais interessante naquela oportunidade, que o Beppe Spadassi, o José Spadassi, lá no céu, deve estar nos vendo e ouvindo. Ele não sabia daquela reunião, porque aquela reunião foi feita mais ou menos às escondidas, o Arildo pode confirmar isso, porque de fato, como o Arildo disse, eles queriam, eu era muito garoto, renovar, criar uma nova mentalidade. E só era possível tirando, na verdade, essas pessoas que muitos fizeram, mas que a partir daí já realmente estavam superadas. Então, eu acho que eu lembro desde o nascedor. Eu teria muito para falar, mas hoje o entrevistado é você, né, Arildo? Então eu quero mais é te ouvir. Arildo, claro que dentro dessa trajetória, algumas prioridades vocês traçaram, mas a gente sabe também que, em se falando de cidade e se falando do campo, houve assim uma engrenagem, houve um entendimento para que você, juntamente com o Luiz Bisotto, pudesse dar uma cara nova para a cidade. E algumas coisas básicas foram atacadas desde logo. Financeiramente, como é que estava a prefeitura naquela época para que vocês colocassem em prática o projeto? Bom, nós tínhamos uma teoria. O Luiz é contabilista, eu também. Embora não exerça, eu não exerça. Ele sempre exerceu. E como contabilista, nós sabemos mexer com número. É o que a gente aprende na escola. Nós chegamos à conclusão de que a administração não poderia, ela teria que ter das prioridades, 1/3 dos recursos teria que ser para fazer a manutenção da máquina, manutenção da prefeitura e todas as suas atividades. 1/3 para folha de pagamento e 1/3 para investimento. Eu até costumava brincar às vezes com alguns amigos, é o seguinte: olha, se você ganhar X reais, faça uma ideia que você consiga economizar 1/3 do que você ganha, faça uma ideia quanto no final do ano você vai ter. Evidentemente que dentro desse pensamento, no final do ano o que Valinhos tinha era mais obra. Sim. Nós não tínhamos um metro de rede de esgoto, em 70. A água que nós bebíamos não pertencia a Valinhos, era de Campinas. Nós tínhamos algumas deficiências em matéria educacional. Evidente que nós tínhamos que conseguir recursos para fazer essas obras. A adutora eu comprei depois de 13 meses de administração. O dia que eu cheguei ao Lauro, que era o prefeito de Campinas, disse a ele: eu trago aqui amanhã para você 2 milhões de cruzeiros. Ele olhou: como? Trago 2 milhões para você amanhã. Eu tinha economizado durante os 13 meses os 2 milhões para comprar a doutora de Rocinha. Mas isso foi em 74. Em 70, eu com o Luiz, nós fizemos uma dupla. Eu tenho pelo maior respeito, nós fomos coroinha na igreja do Padre Bruno, juntos. Estudamos juntos, meu colégio, Pedro II e São Luís eram os dois colados um do outro. Estudamos durante anos ali. Então, o nosso conhecimento era muito, muito grande, havia afinidade de pensamento. E nós dois e mais o grupo que nos cercou, nós deixamos a vaidade de lado, qualquer outro pensamento, para fazer o projeto de Valinhos. Iniciamos a rede de esgoto porque não se podia fazer saúde sem saneamento. Não podia fazer saúde sem saneamento. Se você vai fazer o saneamento, você tem que partir do princípio. Qual é o princípio? Rede de esgotos. Então, nós iniciamos a rede de esgoto, uma obra fantástica, que deu para a cidade o status que ela foi começando a crescer, foi começando a ganhar. Da mesma forma, mantínhamos a zona rural muito bem. Eu me lembro que em 76 eu levei para a zona rural método Montessori de educação infantil, coisa que na cidade ainda era novidade. Por quê? Para que o produtor tivesse condição de ficar lá, de lá ele poder ter toda a qualidade de vida e produzir, que era a nossa riqueza. Eu costumo dizer sempre o seguinte: Valinhos não tem favela e deve muito à classe agrícola, porque cada chácara brigava o candidato a favelado, aquele que na cidade não tinha condições de pagar aluguel, ia morar na chácara. Um trabalhava na chácara, 2 trabalhavam fora. Se na cidade esses 3 trabalhassem, não tinham condições de pagar aluguel, nós íamos acabar incrementando as favelas. Então, as chácaras de recreio, a chácara de produção agrícola deram essa qualidade. Valinhos não tem favela nem até hoje, porque todos os prefeitos se preocuparam com a habitação, mas as chácaras contribuíram muito para que isso acontecesse. E nós vamos voltar já já, contando muito mais de Valinhos
hoje com Arildo Antunes dos Santos.